Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Show. Isso aí. O pessoal tá entrando aí. Tem 22 já. Acho que podemos começar já, né? Podemos começar no horário e privilegiar quem tá no horário aí. Quem tá no... Boa. Show. Vamos dar-lhe. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Sou o Wagner, presidente da AGS. A gente está aqui com o Felipe e a Júlia da UOL. Acho que faz sentido eles se apresentarem rapidamente, depois eu posso falar um pouquinho da AGS. A gente está fazendo uma talk aqui para esclarecer para o pessoal um pouquinho de como é que é a aceleração, o que acontece, aprendizados, como é que a UOL trabalha e aprendizados que eles tiveram aí nas últimas acelerações. Quantas foram já, Felipe? 86. 86 startups aceleradas. Então, acho que tem bastante conhecimento para passar para o pessoal aí, que pode tirar as curvas de aprendizagem. Legal. Bom, vou começar me apresentando aqui, depois a Júlia pode se apresentar, ela está acho que com um probleminha na câmera ali, mas a ideia é que a gente possa se ver, a gente não está vendo vocês, mas vocês estão nos vendo, então boa tarde, boa noite, não sei, está escuro já, então talvez boa noite seja mais adequado, pessoal. Obrigado pela presença aí de vocês, obrigado, Wagner, pelo convite, é um prazer estar falando aqui para a GS, enfim, para a comunidade RS, para nós é sempre uma satisfação imensa. Sou o Felipe, sou head de aceleração da UOL, então meu papel aqui é cuidar das startups que entram para o programa, né, da aceleradora. Então, todas as startups que estão sendo aceleradas, elas passam para o meu chapéu, justamente para ajudá-las a crescer. E antes de passar para o meu chapéu, que elas passam para o chapéu da Júlia, a Júlia que faz o processo de seleção. Júlia, agora estamos te vendo. Show. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada pela presença, bem-vindos. Talvez minha câmera ela suma às vezes, tá? Mas eu estou aqui participando, ouvindo todo mundo. Então, o Felipe comentou, né? Hoje eu coordeno aí o processo de seleção da UOL. Estou aqui para bater esse papo com vocês também, né? E aí depois que o Felipe trouxer todos esses aprendizados, né? Que a gente comentou, enfim, vou falar um pouquinho de uma oportunidade aí que a gente tem para os empreendedores, para as startups. Acho que é isso. Bacana. Felipe, agora acho que tu pode pegar e aproveitar e falar um pouquinho como é que é a UOL, quando começou, talvez, acho que faz sentido bastante, é bem importante, acho que a UOL é uma das, eu não me arrisco a dizer, mas acho que é a mais antiga startup do estado. Aceleradora. Surgiu bem o UOL e Venture surgiram bem na mesma época, então a gente é meio que... são meio que precursora do ecossistema. Aqui no Rio Grande do Sul, sim, a UOL e Venture foram criadas em 2013, a Grow foi um pouco depois, a Grow não me lembro que ano que foi, acho que foi 2015, talvez. Mas enfim, posso dar um histórico, sim. Eu acho que faz sentido um overview, assim, para o pessoal ficar a par. E daí a gente vai para a apresentação, e acho que na apresentação o pessoal pode ir interrompendo, fazendo questionamentos e tal. Se tiver, pode mandar no chat ali. Sim. E eu interrompo o Felipe e a gente... É isso aí. Até assim, pessoal, acho que da minha parte, assim, só queria dar, né, antes da gente começar aqui, se apresentem aí no chat, eu acho que a parte, né, esse evento, provavelmente a gente estaria fazendo esse evento presencial. A gente sabe que pela pandemia, enfim, a gente não está podendo fazer isso, então acho que vamos tentar emular ao máximo a experiência de um evento presencial, se apresentem, né, falando de onde vocês são, qual empresa vocês fazem parte, eu acho que se conectar, né, continua fazendo sentido se conectar, está muito mais difícil, então a gente tem que estimular isso para que vocês também possam sair daqui com alguma conexão valiosa, alguma lição aprendida, enfim, é para isso que a gente está aqui de fato. Eu tenho, na verdade, uma apresentação, sim, eu acho que fica um pouco mais didático, eu vou compartilhar aqui esse material com vocês e ver se, para a gente poder sempre ter um apoio visual. Peço para que a galera que está nos acompanhando aí no chat, só falem para mim se está aparecendo a tela, para mim é que está aparecendo a apresentação normal. Só me confirmem se tá tudo ok, e aí a gente já começa. Estão conseguindo olhar minha tela aí, o pessoal que está no chat? Tá. O pessoal está se apresentando ainda ali. O pessoal está se apresentando. Tem gente famosa ali. Sim, estão vendo a tela. Beleza, Bia. Legal.
O Fábio da Get, fala, Fábio, boa noite. Quantos exits? Vou falar dos exits também, tem 4 exits já. E quantas se perderam pelo caminho? Se eu não me engano, a gente já teve, eu estava com esse número aberto agora, mas se eu não me engano, uns 15% do portfólio já não existe mais. Então, faz parte, né? Investimento em risco, é isso aí. Então, pessoal, só para dar um contexto, né, o que é o UOL faz, o que é o UOL? O UOL é uma aceleradora que foi criada, a gente criou a UOL em 2013, né? O UOL começou como um projeto que tinha uma visão de ser um veículo de empreendedor para empreendedor. É um lema que a gente tem e a gente busca trazer o máximo no nosso dia a dia. Isso começou com um grupo de investidores, né? A gente começou se questionando por que não tinha um veículo de investimento para startups early stage naquela época, em 2013, quando tinha muito mais, tu ouvia muito mais falar de venture capital e private equity, né? Veículos que investiam muito mais em late stage, né? Então, a provocação foi essa, a gente começou a organizar um grupo lá em 2013, com base no network dos fundadores da UOL, alguns de vocês devem conhecer, o André Guinhatti, o Jamie Wagner, o Bruno Peroni, o Cássio Bobsin. Então, essa galera começou a organizar um grupo de investidores anjo lá em 2013, então a gente criou o primeiro fundo da UOL, e desde então, a gente vem sempre batendo nessa tecla de que esse grupo de investidores é a grande rede, é a grande proposta de valor que a gente tem para quem? Para os empreendedores, né? Por isso que é de empreendedor para empreendedor, e a gente busca trazer esse smart money, né, que são esses investidores. Os investidores, eles estão concentrados em fundos, né, e acho que esse é um outro ponto diferencial da UOL, que são fundos de investimento formados somente por pessoas físicas, e aí eu e a Júlia, por exemplo, assim como o Arthur, o Thiago, o André, o próprio André, que além de ser investidor também é membro da equipe de gestão, né, o Vicente, a gente tem uma equipe de gestão que cuida dos processos da aceleradora, então uma combinação super bacana que tem o grupo de investidores junto com uma equipe de gestão organizando os processos. E desde então a gente tem aí 220 anjos já conectados a pelo menos um dos 4 fundos de investimento que a gente tem, 86 startups investidas e 4 exits. Aí, Fábio, já respondendo aí a tua pergunta. E o grande fato da UOL, né, o diferencial é o Smart Money, que o Smart Money nada mais é do que o dinheiro, sim, o dinheiro existe ali, eu botei 80 mil ou 200 mil reais que a gente investe diretamente nas startups, em troca de 8% de participação, ou seja, a gente se torna sócio da startup que a gente investe, mas muito mais do que isso, a gente busca ajudar as startups, a gente busca criar esse grupo justamente com uma força dele ter conexões e ter, né, capital intelectual suficiente para ajudar as startups a crescer. Então, falando um pouco assim da timeline da UOL, né, como eu falei, em 2013 a gente começou com o primeiro fundo, né, de 57 investidores, né, um fundo de 3,8 milhões mais ou menos, e aí desde 2013 a gente vem operando. A gente nunca parou de operar, a gente nunca parou de selecionar novas startups, né, que eu acho que dá acho que nisso que a gente acredita que o modelo da UOL como acelerador é um modelo vencedor, porque ele tem tido uma sustentabilidade e uma recorrência bem legal. Então, em 2015, a gente lançou o segundo fundo de investidores, né, com 78, né, já somando 78 investidores, com 21 startups já no portfólio. Em 2017, o terceiro fundo, já com 114 investidores e 40 startups no portfólio. Em 2019, né, fechamos o ano com 77 startups e com 164 investidores. E nesse ano, apesar de parecer um ano, né, digamos assim, um pouco perdido, talvez, não sei, mas tá uma situação bem complicada em termos da pandemia, mas a gente também não parou de selecionar novas startups. A gente acabou de selecionar um batch novo agora em abril, já estamos nesse programa de aceleração desse batch, já estamos selecionando um novo batch, a gente continua tocando o nosso processo, então aí, em 2020, a gente consolidou já 220 investidores anjo e 86 startups investidas. Então, só para dar uma noção um pouco dos números da UOL e da consistência aí da operação, né, que a gente tem. Falando um pouco da tese, né, que tipo de startups que a gente está buscando, e talvez isso seja uma dúvida recorrente, e acho que aqui a gente eu vou buscar trazer alguns aprendizados justamente dos modelos de negócio mais recorrentes que aparecem na UOL, que são o SaaS e o Marketplace. Se vocês forem ver, basicamente aí mais de 80% do portfólio concentra modelo de negócio SaaS ou Marketplace. Né? Às vezes o SaaS aparece com uma linha de receita adicional, né, como Success Fee, modelo transacional, mas são de fato os dois modelos, né, muito mais o SaaS, que é mais da metade do portfólio hoje, se apresenta nesse modelo. Então, são de fato os modelos que a gente mais tem experiência e é aqui que eu quero, né, aqui que a gente vai compartilhar um pouco dos nossos aprendizados.
SaaS B2B, SaaS B2C, Marketplace B2B, B2C, enfim, tem toda essa salada de frutas também, e a maioria do portfólio é B2B também. A grande maioria, 64% do portfólio hoje da UOL é B2B, mas não quer dizer que a gente não invista em B2C também. Temos muitos cases legais no B2C também. É um modelo, já foi um modelo, acho que com um pouco mais de preconceito por parte dos investidores, acho que até por razão do ecossistema mesmo, que não estava tão maduro, talvez lá em 2013, quando a gente começou, né, um modelo mais intensivo em capital, bem mais desafiador, mas hoje a gente já vê que tem startups muito legais, nossas inclusive, que estão performando super bem no B2C, e então, assim, é um modelo que eu acho que a gente também foi aprendendo a como... No estado também, né? Como é que é? A gente tem bons cases de startups no estado. Warren, Trader e tal. Tem a Warren, exatamente, a Trader. Na Wall aqui a gente tem a Singulo, que é um aplicativo que bastante gente conhece, porque como sendo B2C, às vezes a Made, que opera no B2B e B2C. A viralização é maior, a Dona Made, com certeza. A Fácil Consulta cresceu bastante nesse cenário também. Vou trazer alguns cases aí depois, aí você até vai ficar mais claro quem é esse portfólio da Wall. Mas o portfólio da Wall também está todo no site lá, se vocês quiserem ver. E aí, em relação ao setor, que eu acho importante comentar também, a gente tem... Acho que o recado aqui, na verdade, é que a gente não tem um setor específico que a gente invista né, especificamente, assim. A gente tem vários setores, na verdade. Pelo grupo ser grande, a grande vantagem é a gente consegue ser multissetorial, né? Hoje a gente se considera, digamos assim, agnósticos de setor. Então, a gente tem mais startups do retail ali, varejo, né? Startups de gestão, edtech, fintech, enfim, são os casos aí mais recorrentes dentro do portfólio, mas a gente não tem nenhum preconceito com nenhum setor. A gente, de fato, analisa onde que a gente pode agregar. Se a gente pode agregar naquele setor, para aquela startup daquele setor, a startup com certeza faz sentido. Um setor que a gente acaba não olhando muito é games, porque a gente não tem ninguém no grupo que possa efetivamente contribuir com esse tipo de negócio, porque é um negócio que a gente entende que tem uma dinâmica diferente, mas quem sabe no futuro a gente não possa também entrar em games, né? Não tem por que não. Então, nesse sentido, os setores aí são bem variados mesmo, tá? E aí eu acho que, só antes da gente entrar nos aprendizados, só para comentar um pouco do programa de aceleração, que eu acho que digamos assim, a startup ela vai ser atraída justamente, acho que muito pela promessa que a gente tem dessa nossa rede de investidores anjo, né, dos quais acho que muitos aqui conhecem, o Cássio Bobsin, daqui da Zenvia, é um dos investidores, acho que mais conhecidos, o João Del Valle, que é fundador do Ebanks, também é bem conhecido, o Renato Freitas, que é fundador da 99, também é investidor da UOL, também é case super conhecido. Então, a gente tem, de fato, investidores que agregam muito, né, para as nossas startups aceleradas. E, de fato, o programa de aceleração, ele é pensado em como que a gente vai agregar o máximo de valor para o empreendedor. No final do dia, né, a gente tem alguns produtos aqui que a gente organiza dessa forma, só para ficar mais claro, o investimento financeiro é de fato um atrativo, acho que a gente investe grana hoje, e essa grana, apesar de ser uma grana curta, né, não é uma grana que a startup não fica milionária, mas é uma grana que ajuda a fazer algumas coisas. Essa fazer grana uma V2, né? Fazer talvez, né, validar uma versão mais robusta do MVP, né, no caso do early stage, validar um processo aí de marketing e vendas, no caso de uma growth stage, né, então, acho que depois a Júlia até pode entrar um pouco mais a fundo nesse sentido, mas o capital financeiro o investimento financeiro faz parte também do programa, obviamente, a gente acompanha como que a startup usa esse dinheiro e a gente busca extrair o máximo dele. A gente tem trilha de conhecimento, né, eu acho que nesse sentido a trilha de conhecimento era uma parte presencial do programa que, né, o nosso programa sempre rodou semipresencial, ou seja, a gente sempre atraiu startups de todo o Brasil, né, a gente não tem só startups aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem startups em Manaus, em Belo Horizonte, Fortaleza, a gente tem startups de fato, né, bem espalhadas por aí. Mas essas trilhas de conhecimento eram os workshops que a gente oferecia presenciais e a gente fazia workshops em diferentes cidades. Hoje a gente mudou esse modelo para totalmente virtual, a gente está fazendo trilhas de... Né, como vocês veem essas trilhas, né, que acontecem na semana, por exemplo, a gente também organiza trilhas focadas em liderança, que é uma trilha bem importante que a gente tem dentro da aceleração, marketing digital, vendas, customer success e etc. Né, assuntos que a startup tem que dominar e que a gente também a gente busca ajudar com esses conteúdos. Parceiros e serviços, né, a gente tem, digamos assim, créditos que a startup vai buscar em Google, em Amazon, né, em Pipedrive, em RD Station, em HubSpot, enfim, plataformas que a gente sabe que a startup precisa usar, e serviços, a gente tem algumas consultorias também que a aceleradora ajuda a startup a contratar, consultoria de vendas, né, enfim, consultoria de marketing digital,
e esses profissionais ajudam a startup a formatar um pouco melhor essas áreas dentro de cada startup. A gente tem o apoio da captação de novas rodadas, hoje quem toca isso é o Vicente, inclusive, a gente tem uma pessoa específica, né, que depois da aceleração, depois da startup, né, o Felipe encher bastante a paciência da startup lá para crescer e tal, a gente ajudar bastante a startup a crescer, a gente tem um processo seguinte, que é um processo de captação de investimento, né, de novas rodadas, digamos assim, em que a gente ajuda a validar o deck, né, o pitch deck da startup, ajuda na conexão com os fundos, ajuda na negociação, que é um processo muitas vezes que a startup não domina e que a gente tem uma experiência aí já também. A parte de comunidade também é importante, que hoje também temos uma pessoa para isso, que é o Arthur, quer dizer, a gente já tem aí 86 startups, dessas 86 startups a gente deve ter o quê? Uns 200 e poucos empreendedores, né, dessas startups, e já tem 220 investidores, quer dizer, já é uma galera, né, então já tem muita gente aí, já tem muita conexão que a gente já não consegue fazer por conta, a gente precisa começar a organizar essas pessoas para que elas possam conversar e possam extrair o máximo dessa rede super valiosa que a gente tem, né, então a gente tem aí grupo de CEOs das startups no WhatsApp, a gente tem um grupo de investidores no WhatsApp também, a gente tem encontro dos CEOs a cada X meses aí que a gente organiza também, que é um evento presencial que agora a gente não está podendo fazer. A gente tem alguns encontros com o pessoal de tecnologia também, então sempre tem alguma coisa relacionada à comunidade tanto para investidores quanto para empreendedores. As mentorias e conexões que andam muito juntas, né? A startup pode receber uma mentoria. Ontem, por exemplo, eu estava numa mentoria, né, participando de uma mentoria junto com o João Del Valle, fundador do Ebanks, com uma fintech que a gente acabou de investir. Para startup, né, isso aí eu acho que não tem preço, né, poder receber uma mentoria de um cara que está à frente, aí, é fundador de um unicórnio, né, no mercado dele. Então, isso para mim é uma coisa que não tem preço, né, e é muito, muito valioso. Assim como também a gente pode ter algum investidor que não necessariamente vai ser um mentor, mas vai ser pode abrir uma porta para algum potencial cliente, algum potencial parceiro. Então, nessa parte que entram aí também as conexões. E, por fim, a metodologia. E a metodologia, eu acho que eu só queria ser breve em comentar ela, que metodologia a gente não tem uma metodologia hoje que tu põe uma startup no início do processo e no final sai um unicórnio lá voando. Não existe isso, né? Não existe uma linha de produção de unicórnios, né? Uma metodologia de aceleração que sirva para todo mundo, né? Isso é um mito, né? E, na verdade, o que a gente faz aqui é uma metodologia padrão, digamos assim, que a gente entrega o mínimo, né? Digamos assim, que são processos aqui dentro que a gente tem como o kickoff de aceleração, as reuniões de diagnóstico, identificação dos desafios, né? Os checkpoints semanais que eu faço com cada uma das startups que estão sendo investidas, a parte das mentorias que a gente conecta a startup com o mentor, as conexões, ok? Tudo isso aqui são coisas, digamos assim, padrões, né? São coisas que a gente faz para todas as startups. Agora, no final do dia, o processo é super individualizado. A gente vai entrar a fundo individualmente em cada startup e vai entender o desafio dela, vai ajudar ela a resolver e vai buscar muito, voltando ao conceito, de empreendedor para empreendedor. Aquele conceito que a gente usa vamos buscar benchmarks, referências que já passaram por aquele desafio que a startup está passando e que pode efetivamente contribuir, seja através de uma mentoria ou não. A gente já tem casos dentro dos próprios investidores da UOL, a gente já tem casos de empreendedores que foram acelerados sendo investidores. Então, isso já traz uma experiência muito legal para o grupo de investidores. E a gente tem também empreendedores da UOL que ainda nem são investidores, por exemplo, mas que também mentoram as startups que estão começando. Então, isso também faz parte aí da metodologia, eu acho que é uma coisa que agrega. Tem alguns pontos aqui, né, Felipe? Acho que vale ressaltar no quesito de comunidade, a UOL é uma das apoiadoras da GS. Não por eu ser da GS, cara, mas a gente é um fomento ao ecossistema, né? Quando a gente pensa em ecossistema de startup, a gente tem que ter claro que startup é uma fase de um modelo de negócio que vai ser exponencial, mas é uma fase de muita incerteza. Passado esse modelo de negócio, essa fase que o modelo de negócio não está definido e ele quando ele for encontrado, ele deixa de ser uma startup tecnicamente, ele vira uma empresa exponencial. Então, que é o caso de Uber, iFood e tudo mais. Todas essas startups que a gente vê que são grandes já são unicórnios, né? Eles já deixaram de ser startup, vieram do ecossistema de startup, mas tem o apoio ao ecossistema é muito importante. Porque quando as aceleradoras, as instituições, os fundos, todo mundo começa a entender que se eu fomentar a base, eu vou ter mais gente crescendo, mais startups se desenvolvendo, ou mesmo que a startup quebre, eu vou ter empreendedores se desenvolvendo,
eu vou estar pensando no futuro do mercado, né? E ecossistema de startup é uma coisa de 5, 10 anos para a gente começar a ter resultado. O que a gente está vendo agora é reflexo do que foi feito em 2013, 2014 e está tendo resultado bem legal agora, né? Sim. Com certeza, acho que é bem por aí, assim, nosso projeto é de longo prazo, né, a gente não está aqui pelo hype, pela coisa, a gente está aqui já há 7 anos, né, trabalhando, muito em prol também do ecossistema, e é isso, acho que tua colocação é perfeita, né, Wagner? Todo mundo se beneficia do desenvolvimento do ecossistema, essa que é a grande verdade, então todo mundo tem que dar um pouquinho, tem que alimentar ele um pouquinho, para que no final do dia todo mundo possa extrair também os resultados que... O ecossistema é de fato fazer a maré subir, né, não ficar só exatamente, então a gente acredita bastante nisso, inclusive essa é uma das iniciativas que a gente apoia, né, justamente por acreditar que tem que todo mundo, né, é bem isso, fazer a maré subir para todos os barquinhos poderem navegar juntos aí, né, poder navegar essa boa onda aí do ecossistema. Mas é isso, só falando, acho que para começo de conversa, acho que eu falei da metodologia por último, justamente que a metodologia é o que introduz o nosso assunto aqui, né? Apesar de não ter uma metodologia, né, apesar de ter uma metodologia que a gente desenvolveu durante esses 7 anos e não ter um processo que encaixe para todos os casos, acho que a gente conseguiu, nesse material, né, a gente conseguiu extrair algumas lições importantes para vocês, e eu queria compartilhá-las com vocês. Eu acho que o Wagner, a gente divulgou que eram 5 lições, então ganhamos uma de bônus, então são 6, na verdade. Essa foi a do dia hoje. É difícil organizar, foi difícil organizar em 6, então eu pedi mais um, né, 7 anos em 6 lições, digamos assim. Óbvio que tem muito mais, né, pessoal, mas acho que deu para dar uma condensada, e eu acho que a ideia aqui é que seja útil para vocês. Se vocês quiserem compartilhar algum caso ou alguma experiência que valide ou que invalide esses aprendizados, porque nada está escrito em pedra aqui, só para alinhar, não tem nenhum guru falando com vocês aqui, tá? Vocês fiquem à vontade nos comentários aí, a ideia é que a gente consiga trocar o máximo e poder ser uma coisa bem mais interativa, né? Então a gente não está vendo vocês, né? Então por isso que usem o chat para a gente poder interagir. Então, avançando aqui no conteúdo e indo para esses 6 aprendizados que a gente consolidou nesse tempo, o time de fundadores, acho que eu não poderia começar por outro ponto, né? E a gente precisa, de fato, começar do começo, mas o time de fundadores, acho que talvez vocês já tenham ouvido a máxima de que o time de fundadores precisa ser multidisciplinar e complementar. E a gente, refletindo aqui nos nossos casos, né, a gente tem visto um exemplo bem, até às vezes meio contraintuitivo, assim, que equipes puramente técnicas têm funcionado bem. E aqui eu sempre vou, a cada lição, a cada aprendizado que a gente colocou aqui, eu tenho alguns cases abaixo para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Essas 5 startups que estão ali embaixo, a Egro, a Notaí, a Dightbox, a Escola Town Square, curiosamente são todas startups gaúchas. Todas essas startups têm na sua fundação, né, ou desenvolvedor de sistema, ou engenheiro de software, ou, né, um misto dos dois, enfim. Então são equipes 100% técnicas, o que é uma coisa que nos chamou a atenção. Um dos aprendizados que a gente teve em relação a isso foi que a tecnologia, nesses casos, nunca foi gargalo. E eu acho que para uma startup, né, a tecnologia não ser o gargalo é fundamental. Né? E assim como por exemplo, a gente até coloquei ali marketing no B2C, por exemplo, né, ter uma pessoa que entenda de marketing, que entenda, sabe, ou que aprenda muito rápido marketing, é fundamental no modelo de negócio B2C, por exemplo. Agora, o que é mais fácil? É mais fácil tu ensinar marketing para uma pessoa que já tem skills de engenharia, skills, né, uma cabeça mais analítica, ou é mais fácil tu ensinar, talvez, skills analíticos e um pensamento, mudar toda uma mentalidade, talvez, de uma pessoa que é formada em marketing, ensinar isso para ela? Então, eu sei que é uma pergunta que não tem resposta, não tem uma melhor resposta, mas a gente entendeu que as pessoas mais técnicas, no sentido assim, técnico do software, respondem muito bem quando elas precisam assumir novas funções da startup. Então, a gente tem casos de diretor de marketing, por exemplo, que era desenvolvedor, né, de uma startup agora, a própria Town Square, o Dennis, que hoje é o CMO, é formado em engenharia de software. Né, o Pedro da Egro, que é CEO, cientista da computação. Então, a gente tem vários exemplos, né, que um time de fundadores técnicos, não sendo multidisciplinar o time, não sendo, né, complementar,
mas os founders super abertos a assumir os papéis que precisam ser assumidos e também a se desenvolver nesses papéis, né? Então, acho que isso é uma lição importante. O time de fundadores técnicos tem funcionado muito bem aqui na nossa aceleração. E ainda para o segundo ponto, a partir do momento que você tem um time de fundadores, a gente parte para um cenário que a gente precisa fazer algumas combinações antes, talvez, de começar. E aqui a gente chama de combinados essenciais, né? E aí eu acho que muitas startups falham nessa parte, talvez na ansiedade de colocar a execução para rodar. Um acordo entre sócios, por exemplo, que é uma coisa fundamental hoje para começar, que provoca o seguinte questionamento: o que a gente vai fazer se tudo der errado? Óbvio, vamos fazer o que, combinar assim, ter noção do que fazer quando tudo der certo é muito fácil. Se tudo der certo, a gente vai, sei lá, vai viajar, vai criar uma nova empresa, vai para os Bahamas lá, sei lá. Isso até tô fazendo uma pequena piada, mas é verdade. Agora, se der errado, né, o que se faz, né? Então, acho que ter um acordo de sócios que deixe bem claro esse tipo de ponto, tanto em relação à divisão de responsabilidades, em relação à dedicação de tempo de cada sócio. E aí eu entro também numa questão de visão de futuro para o negócio. Quer dizer, se eu vou montar uma startup com o Wagner, e eu tenho uma visão de ser um early exit, eu quero trabalhar nessa startup por 2, 3, 4 anos, no máximo eu quero vender para um banco. Quando aparecer o primeiro que quiser comprar por alguns milhões, eu estou satisfeito, quero vender, quero me mudar para a Austrália para surfar. Legal, é a minha visão, a minha agenda, pessoal, não tem juízo de valor aqui. Agora o Wagner não. O Wagner quer um IPO na Nasdaq, o Wagner quer estourar champanhe lá em Nova York, e ele quer criar uma empresa que vai listar na bolsa. Beleza, mas isso já tem, a partir desse momento que a gente tem uma divergência de visão, já tem um possível conflito, que isso obviamente só vai acontecer quando aparecer no primeiro evento, provavelmente mais cedo, que vai ser o banco querendo nos comprar ou não, mas já é um possível conflito. Então a gente já tem que saber tratar disso nesse acordo entre sócios, que pode ser um documento escrito, formalizado por e-mail, não precisa ser nada muito, digamos assim, não precisa ser nada muito envolver jurídico, enfim, mas é uma coisa formalizada entre os sócios. Aí aqui tem 3 casos de startups em que esses combinados foram que a gente aprendeu. Num caso, foi um caso especial que deu certo. A startup tinha um CTO que queria sair, e nesse caso a startup tinha uma cláusula de vesting no acordo entre sócios, que o CTO não tinha vestido a participação ainda pelo prazo, né? Não tinha completado ali o período de cliff dele, e ele não tinha vestido a participação. Ele sabia disso quando ele saiu, então a saída dele já foi facilitada, porque ele sabia, não, eu quero sair porque enchi o saco do Brasil, quero morar no Canadá, enfim, não tem problema. Ele saiu, 0 conflito, 0 problema, a startup hoje está super bem, e enfim, só o desafio de fato foi achar um novo CTO, que de fato é uma mosca branca, uma pessoa difícil de achar, mas a startup passou por esse desafio, acho que da melhor forma, né, num cenário que já tinha esse tapetinho pronto. No segundo caso, tinha uma outra startup, eu não estou dizendo os nomes aqui justamente para não expor daí os casos, mas só para, de fato, preservar um pouco a privacidade, mas, então, no segundo caso, a startup tinha um fundador que não queria sair da corporação. A startup tinha 4 fundadores, 3 estavam dedicados full time, em aceleração, startup crescendo, contratando gente, e uma hora eles falaram, cara, a gente vai fazer isso aqui dar certo, vamos todo mundo, já estavam os 3 full time, disse, cara, temos que puxar o fulano para full time também, e ele não quis sair da corporação que ele estava, de novo, sem juízo de valor nenhum, mas aí, por falta de ter um acordo prévio, a startup já tinha recebido algum valuation, já tinha recebido o valuation da aceleradora, já tinha recebido outros valuations. Essa saída desse sócio já foi mais complicada, porque nem todo empreendedor tem o privilégio de empreender quando está milionário, de ter uma segunda, terceira empresa que está com muita grana e pode já ser uma compra, por exemplo. Então, os empreendedores se viram numa situação que eles precisavam comprar a participação desse sócio, e ele não facilitou muito em termos de valuation. Então, foi um período complicado, foi uma negociação complicada, mas que a gente também conseguiu ajudar a startup, e ela conseguiu fazer a retirada desse sócio comprando a participação. E no terceiro caso também, também não se tinha um acordo de sócio muito bem definido. E no terceiro caso, a startup precisava fazer a retirada de um sócio que não ia conseguir levar a startup do ponto B para o ponto C,
Quer dizer, esse sócio fundador conseguiu levar a startup de ponto A para ponto B. Do ponto B para ponto C, não era ele que ia conseguir tocar a parte que ele estava tocando, e a gente precisava retirar esse sócio. Fizemos isso em comum acordo, mas também foi uma negociação difícil, porque a divisão de responsabilidades, tempo e equity dentro dessa startup estava muito equivocada. E a gente tivemos uma série de desafios nesse sentido. Então, vocês veem que já no ponto 1 e no ponto 2, são coisas que nem botamos a mão na massa ainda. A gente nem começou a executar, e já tem muito aprendizado aqui de muitas coisas que a gente viu que são potenciais problemas, potenciais passivos ali na frente. Felipe, aí me permite uma colocação. A gente pode ter vários níveis, né? Como tu falou, nesse acordo entre sócios. Pode ser com advogado ou pode ser um simples e-mail. E, cara, às vezes é um negócio até mais simples, sabe? Uma simples conversa de alinhamento de expectativa, de entender com o teu sócio o que, que ele quer, o que ele espera, o que ele quer sair no primeiro investimento, o que ele quer fazer. Eu passei por isso, cara, para uma startup é bem difícil, porque normalmente a startup depende da mão de obra do sócio. Exato. E tu tirar e aí tu vai fazer um valuation. Estamos faturando tanto e tal. Mas, cara, se sair não vai faturar a mesma coisa, entende? É muito dependente do sócio. Totalmente dependente. E acho que tem uma coisa legal que tu falou ali, vale esclarecer, não sei se todo mundo sabe, que é o vesting, né? Nesse alinhamento de expectativas, nesse acordo, o vesting é um termo também, é um acordo, é um modelo de contrato. É uma cláusula. É uma cláusula que tu vai, que conforme o passar do tempo, tu vai vestindo a tua participação, a participação que vocês que dividiram lá, os sócios dividiram lá no início, e ele vai adquirindo essas cotas com o passar do tempo. E aí, só adicionando a isso, tem o período de cliff. O período de cliff é um período de limbo, vamos dizer assim, que é um período que tu não tem direito se tu sair naquele período. É comum fazer entre 1 e 2 anos, e depois, nos próximos 2 ou 3 anos, tu investindo e adquirindo a participação que tu tinha acordado no início. E são duas coisas bem importantes também, né? O acordo de sócios e o vesting. Não, é isso aí. São coisas bem... E de fato, né? Todas as tuas colocações são bem pertinentes. E para reforçar, a gente nem começou a botar a mão na massa ainda, né? E a dificuldade disso é que tu só vai ver que tu não fez isso e que deu problema quando deu problema. E aí, daí é tarde. Aí é tarde demais, exatamente. Então, a gente tem incentivado cada vez mais as startups, né, dentro da aceleração, a fazer esses combinados, temos ajudado elas a conduzir essas conversas, e nem sempre são conversas fáceis, às vezes saem alguns pontos mais complicados, mas, de novo, é melhor tratar disso antes de fato se tornar um problema. Passando um pouco aqui para executar, agora sim, vamos começar a executar, e acho que aí agora que começa a brincadeira, né, da gente poder testar as hipóteses e validar as coisas. Então, assim, na parte de execução, a gente tem algumas lições que a gente aprendeu com as startups que são relacionadas a fazer coisas que não escalam. De novo, né? Muitas das coisas que eu falo aqui, que eu vou falar, que eu vou compartilhar com vocês, elas talvez muito provavelmente vocês já sabem. O problema é que talvez vocês não implementem isso, vocês não executem isso que vocês já sabem. Então, tomara que sirva como um estalo, assim, para você, é verdade, 59ª pessoa que eu vejo falando isso, de repente faz sentido. Então, muitas coisas que talvez sejam óbvias, talvez você já saiba de fato, mas só para... Vamos reforçar aqui, né? Fazer coisas que não escalam, né? Eu acho que isso, nesse sentido, a startup, ela ainda é um estágio, né? Ou seja, a startup não é uma empresa, a startup tem departamento, a startup não tem, né? A startup tem um grupo de pessoas ali que está motivada em resolver um grande problema. Então, assim, fazer coisas que não escalam significa ligar para o cliente, entender a rotina dele, conversar com ele, entender como é que ele chega no trabalho, como é que ele vai embora, como é que ele usa as ferramentas de trabalho que ele tem, como é que enfim, é fazer um trabalho investigativo profundo, né, do mercado, e isso significa fazer coisas que não escalam, muitas vezes, né, porque quando tu tiver 1.000 clientes pagantes, 2.000 clientes pagantes, é muito mais difícil fazer esse tipo de estudo, fazer esse tipo de aprofundamento. Então, aproveita que a única vantagem que a startup tem quando ela ainda é uma startup, quando ela está pequena, é ela poder fazer esse tipo de trabalho. Então, eu pego como exemplo ali a Valu, que é uma startup que tinha uma tecnologia que permitia que as empresas oferecessem
um programa de vantagens, tipo 1 quilômetro de vantagem, digamos assim, um programa de vantagem para a base de clientes. E ela entendendo isso de alguma forma ali com os clientes, falando com os clientes, participando, vendo os clientes divulgando a plataforma para sua comunidade de clientes ali, ela viu que não estava fazendo muito sentido. Ela começou a fazer o que a gente chama de pivô, né? Nessa etapa que tem muito dessas mudanças no rumo do negócio que vão rumar, que vão ditar o negócio. Então, assim, a startup, por uma conversa, por uma coisa que não é uma coisa que talvez seja uma coisa escalável, mas ela descobriu que, na verdade, o que faz sentido é um programa de benefícios para os colaboradores. E aí, nesse sentido, ela começou a encontrar um discurso, ela começou a encontrar uma parte, essas palavras aqui, essa proposta de valor está fazendo mais sentido para esse meu mercado de empresas. Então, ou seja, ela nem mudou o cliente, mas ela mudou a proposta de valor. Nesse sentido, ela pivotou e porque ela fez coisas que não escalam, né? No início, depois a startup vai buscar sim uma escala. Acho que até o comentário do Elias aí é bem pertinente. Escalabilidade é uma coisa que a gente busca, com certeza, né? Mas tem uma fase do processo aqui, uma fase da startup ainda quando ela está validando problema e solução, que é onde a UOL entra como investidora, né, no early stage, digamos assim, mesmo a startup às vezes tendo até receita, a startup ainda não validou 100% esse problema e solução, e ela precisa às vezes fazer coisas que não escalam. E aí avançando, né, a startup fazendo coisas que não escalam, ela vai buscar talvez resolver o problema de algum cliente ou de algum usuário, e ela precisa entender onde é que tem agregação de valor. E aí o cifrão está ali do lado justamente com esse objetivo, porque onde tem agregação de valor é onde tem potencial modelo de negócio. No caso dessa startup Gamifier, que eu botei como exemplo, ela é uma plataforma para gamificar o processo de vendas das empresas, ou seja, ela gamifica ali a área de vendas, né, através da integração que ela tem com o HubSpot, com o Pipedrive, etc., mas ela basicamente deixa o processo de vendas mais divertido, entre aspas, né, para os vendedores poderem competir entre si. Ela reduziu o ciclo de venda de um cliente de 21 para 7 dias e ela aumentou de 2 para 7 vendedores top performers, né, ou seja, isso é agregação de valor, ela conseguiu agregar valor para o cliente dela, ela conseguiu diminuir o ciclo de venda, ou seja, o cliente dela está vendendo mais rápido e o cliente dela está vendendo mais, tá com mais vendedores top performers. Isso para um negócio é estratégico, ou seja, como é que ela pode cobrar em cima disso? E aí ela vai começar a ter modelo de negócio baseado em valor, e não em preço, não em custo de servidor, em custo de time. Ela vai começar a cobrar pelo que o negócio dela entrega. E, por último, ser fanático por experimentos. Acho que, nesse sentido, a gente tem uma startup chamada Anota Aí, que também acho que é chovendo molhado falar de experimentos, enfim, tem que testar várias coisas. Mas a Anota Aí, em um ano, ela fez pelo menos 150 experimentos. E esse número tá que nem o Covid, assim, ele tá bem subnotificado, porque a Anota Aí fez levantou alguns experimentos no mês passado não, desde o início do ano, desculpa, que eles já tentaram 900 URLs diferentes para targetear uma campanha lá de marketing, quer dizer, que é uma variável que tu muda, né, indo bem no detalhe, é uma variável que tu muda dentro do experimento, então, mas tu muda o experimento. Então, assim, se tu for ver, no final do dia, eles fizeram 150 experimentos, no mínimo, em um ano, que dá mais de 2 experimentos por semana, né, experimentos considerados grandes para o modelo de negócio. Quer dizer, eles, de fato, pegaram essa questão do Lean Startup, né, e do ciclo de validação e foram a fundo e faturavam R$2.000 por mês em 2018, hoje estão faturando 150 mil por mês. Não é por acaso, é trabalho duro, é validação de hipótese, é ser fanático por experimentos. Indo para o quarto ponto aqui também, acho que é chover no molhado, né, entender as métricas de cada modelo de negócio, acho que é bem importante. Aqui não tem nenhuma pessoa que me fala, eu acho que métricas não são importantes. A gente sabe que são. Então, nesse caso, eu peguei 2 cases de startups, né, uma SaaS e uma marketplace, de startups que, de fato, elas elevaram, né, a parte das métricas até o próximo nível, né, do tipo assim, se tu é um SaaS no início, tu vai mensurar o quê? Tu vai mensurar, no mínimo, o quanto que tu tem de faturamento recorrente, né, de MRR, de Monthly Recurring Revenue, ou faturamento, né, recorrente mensal, receita recorrente mensal, desculpa, e o churn. Churn é basicamente a taxa de cancelamento. Tu vai monitorar, se tu tá num cenário que tu tá oferecendo o teu produto de graça, minimamente tu vai monitorar se o teu cliente está usando, ou seja, se ele está recorrentemente usando,
O SaaS, ele tem uma premissa mais básica de que ele vai ajudar o cliente a realizar alguma tarefa, né? Um job to be done, que a gente chama. Então, tu precisa ter o teu cliente usando o teu produto com alguma recorrência, ou todo dia, ou toda hora, toda semana, enfim, daí tem os casos variam. E esse cliente, ele vai parar de usar em alguma hora, ele vai ou não vai acessar mais o teu produto, ou ele vai cancelar, vai parar de te pagar. Então, basicamente essa mecânica que tu tem que validar dentro do SaaS. E o Marketplace, tu precisa validar basicamente a questão das transações, ou seja, tu tem sim, de um lado, os usuários né, da demanda, né, o lado que vai comprar e o lado que vai vender. Dentro do Marketplace, a lógica é essa, tem um lado que vende e um lado que compra. Só que se esses dois lados não transacionarem, não tem sentido ter um Marketplace. Então, a primeira métrica que o Marketplace precisa analisar são as transações, né? E ali a Fácil Consulta está como exemplo, até numa forma bem, um desafio que eles tinham, né? Que é uma plataforma de agendamento de consultas médicas em que tu tem, por exemplo, uma taxa de no-show muito grande. De nada adianta a pessoa lá marcar uma consulta com o médico e não aparecer, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a métrica não é só uma coisa, sabe, superficial. Às vezes tu tem que ir mais a fundo na métrica e entender de fato a fundo o que ela está te dizendo. Então, e o Marketplace também se apresenta às vezes como um desafio a mais, que a gente chama, né, o two-sided business, né? Tu tem o ovo ou a galinha. Eu vou primeiro, no caso da fase consulta, eu vou primeiro atrás do médico ou primeiro eu vou atrás do paciente? Sempre tem esse questionamento, né? E, obviamente, tem a questão do retorno. Marketplace não adianta só tu fazer uma transação e só fazer a transação de novo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Tu precisa ter uma recorrência nisso, porque o Marketplace ele não é um modelo de recorrência, ou seja, tu não vai ter uma cobrança todo mês, mas o usuário precisa voltar para a tua plataforma para fazer a transação novamente. Então, aí que está o segredo também de uma dos marketplaces que tem sucesso, de sempre estimular o retorno dos usuários que estão do lado da demanda. E a nossa dica para as métricas é bem básica, é começar com uma planilha de Excel, né? A própria Notaí, que foi a startup que eu mencionei anteriormente, eles também são bem aficionados por métricas, assim, e começaram com a nossa planilha base aqui, o nosso framework de SaaS aqui, começaram monitorando planilhas no Excel. A Movidesk começou também monitorando as suas métricas no Excel, até ela receber uma mentoria de que as métricas delas estavam uma bagunça, e aí elas foram para uma ferramenta chamada Chartmogul, que organizou toda a casa, e aí agora eles conseguem entender quanto que eles têm de MRR, quanto que eles têm de MRR churn, quer dizer, o MRR geralmente é medido em porcentagem, quanto de grana que eles estão perdendo por mês com os cancelamentos. Então, uma série de coisas aí mais profundas que eu não vou entrar aqui para a gente não ser muito detalhista, mas começar simples é uma boa dica. Um Excelzinho ali resolve para, pelo menos, começar a entender como é que está o negócio. Avançando aqui, né, a startup começando a crescer, eu acho que aí tem imaginando assim, que a gente passou pela parte dos founders, pela parte dos combinados, pela parte de execução, né, de validação de hipótese, começamos a entender que a startup está crescendo, ela vai ter uma estrutura de crescimento. Inclusive tem um cara muito legal que fala sobre o arquétipo do crescimento, que é o Edson Rigonati, o cara fundador da Astela, que é um cara que tem um conteúdo muito bom também, recomendo que vocês leiam, é um cara que nos inspira bastante. Basicamente, a gente dividiu aqui entre SaaS e Marketplace de novo, em que SaaS tu tem basicamente uma estrutura que vai gerar demanda, marketing vai começar a gerar conteúdo, fazer live, vai começar a escrever e-book, enfim, vai tentar gerar lead, né, para vendas, em que tu vai ter lá a figura talvez do SDR fazendo a qualificação, o closer lá fazendo os fechamentos, enfim, para uma parte de customer success que vai, a partir do momento que o cliente vira cliente, ter lá a parte de retenção, quer dizer, tu vai começar a ajudar o cliente a obter sucesso com a tua ferramenta, com o teu produto, e depois tu vai buscar aumentar o ticket médio, né? Vender para dentro da base. Basicamente, essa é a estrutura que o SaaS precisa validar. O Marketplace, ele precisa validar uma questão de ovo ou galinha, obviamente, mas a questão do crescimento de usuários, né? Quer dizer, de um lado, tu ter o lado da demanda que tu vai precisar adquirir, tu vai precisar botar usuários para dentro do Marketplace, tu vai precisar dos parceiros, que a gente chama o lado da oferta, né? Quem é que vai oferecer serviços dentro do Marketplace? Como é que eles vão oferecer, enfim, e fazer a aquisição desses parceiros. A parte de expansão, que é, se o Marketplace começa em Porto Alegre, no caso da Fácil Consulta começou em Pelotas, mas depois eles expandiram para Londrina, para Porto Alegre, enfim, para um monte de outras cidades. Então tem que ter uma pessoa que vai criar esse playbook de expansão do Marketplace também. E a parte de Customer Service, porque vai dar problema. A entrega do produto, enfim, vai dar problema, vai ter que ter uma parte de atendimento, então, parte de Customer Service no Marketplace também tem uma
tem uma importância super grande. E aí, como base de estrutura, tanto para SaaS quanto Marketplace, tu tem aí uma estrutura de produto, tecnologia, design, enfim, engenharia, como vocês queiram chamar, pessoas, né? A partir do momento que a startup vai crescendo, ela vai precisar contratar com mais rapidez, então ela vai precisar de uma liderança nesse sentido, e a parte de finanças, a parte, né, que também acaba sendo super relevante, que muitas vezes é o CEO que assume, mas daqui a pouco, quando a startup vai começando a crescer, faz sentido, às vezes, trazer uma pessoa específica para isso. Então, aqui, os benchmarks que a gente traz, tanto da Egro para SaaS, quanto da Dunamade para Marketplace, eu sugiro que vocês olhem depois, não só essas duas, mas vão lá no LinkedIn e acessem a seção pessoas, para vocês entenderem um pouco. Acho que é legal entender, às vezes, esses benchmarks, que legal, a Egro tem aqui uma pessoa que é SDR, tem outra pessoa aqui que é design de interface, tem outra pessoa aqui que é... Então, vocês vão começando a entender um pouco como é que funciona como é que se parece uma startup que está em crescimento. E aí, eu acho que isso é legal também, justamente para montar essa estrutura. Essa estrutura que a gente também ajuda as startups aqui na UOL quando elas começam a crescer. E que são parecidas, mas que tem algumas diferenças entre os modelos, entre o SaaS e o Marketplace. E, por último, mas não menos importante, né, acho que é bem... assim, com toda essa maluquice de tração, né, da startup buscar validar suas hipóteses e buscar crescimento, tem duas áreas que a startup nunca pode deixar descoberta, e é aí que mora o perigo, porque são duas áreas tão importantes, tão fundamentais para a startup, que, às vezes, por elas terem uma importância super grande ao longo de todo o processo, elas acabam não tendo, talvez, às vezes, a devida relevância principalmente em relação aos founders, na atenção dos founders. Então, é bem importante que se cuide tanto de pessoas quanto das finanças. E aí eu digo, o que eu quero dizer com isso? As pessoas, eu não digo somente os founders, digo também os colaboradores. Quer dizer, você tem, dividindo entre founders e colaboradores, os founders, como é que você está mentalmente para tocar essa startup? Como é que tu está te desenvolvendo? Onde é que tu está buscando conhecimento? Tu vai ter que ser uma liderança dentro dessa startup. Tu está te desenvolvendo como líder? Então, o desenvolvimento dos founders é muito relevante, às vezes é uma coisa que pode se perder ao longo do crescimento. Assim como a questão dos colaboradores. Quer dizer, tem uma frase que eu escutei esses dias, eu não me lembro onde é que eu escutei, não me lembro onde é que eu li, mas ela ficou muito na minha cabeça, que é essa que está aí no slide, que é contratar pessoas incríveis antes que alguém diga para elas que elas são incríveis, né? Do tipo, quando tu vai contratar uma pessoa, talvez ela não saiba que ela tenha todo aquele potencial, mas tu, como líder de uma startup, tu como empreendedor, tu tem que enxergar o potencial naquela pessoa, tu tem que falar para aquela pessoa que ela tem potencial e que ela tem que vir trabalhar contigo, porque na tua startup ela vai conseguir desenvolver esse potencial. Então, no início, né, a parte de pessoas, o que a gente mais viu funcionar é essa parte, assim, os fundadores né, começando ali o trabalho, e a partir do momento que tu tem o primeiro funcionário, e essa pessoa é extremamente chave dentro da estrutura da startup, essa pessoa vai ser, muito provavelmente, digamos assim, a disseminadora da cultura e todo o resto né, do processo de crescimento da startup, que é muito relevante. Então, essa parte das indicações com essa primeira pessoa, né, e aí entrando um pouco no mérito, você é a média das 6 pessoas, mais ou menos, que você convive. Então, vão em busca das indicações dos primeiros colaboradores, e aí busquem depois o fit cultural, né, que eu acho que também não dá para ser esquecida, é uma coisa bem relevante. A pessoa ela não pode ser só tecnicamente boa, ela tem que se encaixar na visão, né, da startup. E as finanças é super importante, eu acho que no contexto de pandemia isso ainda é mais relevante, que é cuidar do dinheiro. O dinheiro está mais difícil de ser acessado, em termos assim, né, a gente está com talvez as rodadas, as captações com fundos maiores estão um pouco mais travadas, então cuida do dinheiro, né, por mais que tu não tenha ainda um investidor, ou que esteja investindo do próprio bolso, cuida do runway, que é quanto tempo a startup tem até o dinheiro acabar. Cuida disso, isso é bem importante. Geralmente é o CEO que começa cuidando dessa parte de finanças, ou o CTO, enfim, como queiram chamar, mas geralmente tem que ter um founder cuidando para isso, porque, de fato, se o dinheiro acaba, a brincadeira de startup também acaba. E se o dinheiro acaba, é uma situação, às vezes tu tem compromissos com as pessoas, enfim, tu vai, sabe, é complexo, assim, não dá para deixar o dinheiro acabar porque faltou gestão, né? Então, é bem importante cuidar do dinheiro e buscar por investimento, né, pode fazer algum sentido, né, e aí é aqui que a gente se coloca, né, como não só como uma
aceleradora que investe grana, né, na questão de, né, não é só grana que a gente coloca nos negócios que a gente apoia, mas, de fato, a startup às vezes precisa de um combustível, né, precisa de uma grana para tentar alavancar. Então, a busca por investimento pode fazer sentido. Analisem isso. Na parte das finanças também na área de finanças também faz parte essa função de buscar por investimento. Aí por isso que às vezes o CEO que é a pessoa que geralmente cuida disso. E pessoal, eu sei que eu corri bastante aqui, eu busquei falar bem rápido para não tomar muito tempo, mas de fato foi bem desafiador consolidar 7 anos de aprendizado em 6 lições. Tanto que o Wagner me pediu 5, mas eu tive que criar mais uma, porque de fato não deu para ser 5. Mas aqui também e-mail, se vocês quiserem me acessar, fiquem à vontade, tá? Como eu falei, eu costumo responder bem rápido aí as mensagens. Nos sigam no Instagram também, @acelerador, a gente tem postado cada vez mais conteúdo lá. E, enfim, não sei se vocês têm algumas perguntas, enfim, quiserem interagir um pouco. Felipe, eu acho que tem uma coisa bacana essa das pessoas, né? No mercado de startups mais desenvolvido, mercado americano, vamos usar como exemplo, é comum, a gente já está vendo alguns cases aqui no Brasil também, às vezes o founder já consegue investimento, às vezes rodadas grandes, antes de ter negócio. Por exemplo, o Thales do EasyTaxi foi um case que ele pegou investimento com a Singu antes de ter fechado o negócio, né? A gente sempre reforça que ideias importam, tecnologia é canal, ideias são boas, mas quem faz mesmo o negócio são as pessoas, porque, cara, se a ideia é ruim, a tecnologia é mais ou menos, os empreendedores são bons, eles vão pivotar e vão achar um modelo de negócio que seja exponencial e vai fazer sentido. Total. Acho que isso é bem importante, assim, uma questão que tu falou também é nessa fase de startup, às vezes a gente acha que o dinheiro é o que mais importa, mas quando a gente vê de fato a curva de aprendizagem que uma aceleradora tira de uma startup é bem grande, assim, então o acesso a mentores, acesso a pessoas legais que têm conhecimento de mercado agrega muito valor, né? Então, às vezes, tu tá indo para uma linha e vem alguém e diz, cara, não, peraí, faz assim diferente que tu vai achar muito mais rápido teu market fit e validar teu modelo de negócio faz mais sentido, às vezes, do que tu pegar 50, 100 mil. Fala um pouquinho como é que tá a UOL agora, a aceleração, o que o cara precisa escrever, tem que ter... O que é uma validação, de fato, para a UOL? O que faz sentido? Eu acho que quem pode responder melhor essa pergunta, inclusive, é a Júlia. A Júlia está nos escutando? Tô escutando vocês, acho que vocês não estão me vendo, né? Mas eu tô vendo vocês, escutando vocês. Vamos lá, super ponto importante, Wagner. A gente queria, inclusive, deixar esse recado final para vocês, né? O Felipe trouxe aí os aprendizados, né, desses 16 ciclos que a gente já rodou, mas hoje, né, aqui na UOL, a gente está com o 17º ciclo aberto, né, de seleção. A gente está recebendo aí inscrições, né, das startups para rodar a 17ª turma, né? Como o Felipe comentou, né, a gente continua rodando aí, continua investindo, né, mesmo durante esse período difícil, né? Então, quais recados são importantes, né? Essa turma, ela fica aberta até segunda-feira, né, dia 22. A gente vai colocar aí o link para vocês no chat, tá? E aí, como o Wagner comentou, né, o que precisa, o que a gente procura, né? O Felipe já apresentou, né, um pouco do nosso portfólio, então vocês viram que realmente, né, a gente tem startups de vários setores diferentes, né? Então a gente não tem nenhuma preferência, né, nenhuma restrição nesse sentido, e de mercados diferentes também, né? Então a gente investe em B2B, em B2C, né, em B2B2C, enfim. E aí um ponto, né, que sempre surge dúvida é em relação aos estágios, né? O Felipe trouxe ali no início também, a gente coloca grana nas startups, né, além do programa de aceleração, e ele comentou lá, né, que são 80 mil, né, ou 200 mil. Qual é a diferença, né, para esse investimento? De que estágio que a startup está, né? Exatamente esse ponto que o Wagner comentou. Então, a gente considera as startups, né, para o nosso processo aí, ou como early stage ou como growth stage, né?
No early stage, né, que são startups no estágio mais inicial. Então, no early stage é aquela startup que ela já tem algum MVP rodando, já tem alguma validação, mas ela está ainda nos seus primeiros clientes, né, nos seus primeiros usuários, às vezes ela não tem nenhum cliente pagante ainda, né? E ela tem muitas hipóteses ainda para validar, né, em relação ao produto, ao modelo, à entrega de valor dela. Nesse estágio early, né, a gente então investe esses 80 mil por 8%. O outro estágio, que é o estágio de growth, né? Aí são startups que vão ter desafios um pouco diferentes, né? Que são startups que já estão rodando, já estão crescendo em número de clientes, né? Que estão já pensando em estruturar seu marketing e vendas, né? Já estão adicionando pessoas na equipe, enfim, já estão num outro estágio. Aí para essa startup de growth, então a gente investe 200k por esses mesmos 8%, né? Então, se você é empreendedor, né? Tá aí vendo o nosso webinar, né? O Felipe explicou um pouco de como é o processo de aceleração, como ele funciona aqui na UOL, que a gente valoriza, enfim. Se você acha que isso faz sentido para vocês, né, como o Felipe comentou, é super importante pensar, né, se você quer receber um investimento, se isso faz sentido para sua startup. E aí é importante pensar, né, quanto, quando, né, e com quem, né. É com uma aceleradora, é com um anjo, enfim, né? Super importante fazer esse questionamento, e se você acha que faz sentido, né, a nossa proposta de valor, o que a gente acredita que como aceleradora, a gente está com essa oportunidade aberta, né? Então, acho que esse é um recado aí super importante. A gente está chegando aí no fim do nosso tempo. Não sei se alguém colocou alguma pergunta aí nos comentários, mas, né, de qualquer forma, a gente queria deixar esse último recado aí para quem está nos assistindo. É isso aí. Não temos perguntas. Dado o recado, Júlia. Boa. Acho que não temos, né? Eu só queria reforçar um ponto, talvez, né, que a gente tem um batch se encerrando agora, né, na segunda-feira, e assim como esse batch vai se encerrar na segunda, a gente vai abrir outro ainda, mas ainda no final do ano, né. Ele vai se encerrar na segunda, mas tem uma abertura próxima que vai acontecer. Então, acho que o nosso compromisso foi sempre, pelo menos assim, nunca paramos de investir, eu acho que esse que é o recado. Então a gente está sempre buscando novas startups, a gente sempre está buscando conversar com o empreendedor. Esse é um canal que a gente criou junto com o Wagner, uma iniciativa que a gente pensou, acho que foi, sei lá, em 2 dias que a gente botou esse negócio de, sei lá, esse webinar de pé que a gente quis fazer porque a gente achou que fazia sentido, enfim. Então é isso, a nossa intenção é conhecer vocês, ajudar no que a gente puder. Enquanto a gente não pode investir em todo mundo, a gente pode ajudar todo mundo e, enfim, acho que é mais ou menos... ajuda indiretamente pelo ecossistema. É isso aí. Em nome da AGS, eu quero agradecer muito ao UOL, Felipe, a Júlia pelo webinar. A UOL é uma das apoiadoras, a gente tem também aí Comércio com o Pé Direito, o Sebrae ajuda bastante o ecossistema. Eu deixei aqui no chat um grupo da AGS que a gente tem, que é do ecossistema, acho que provavelmente o Felipe e a Júlia já fazem parte, alguns aqui eu sei que fazem parte. A gente fica sempre à disposição, fico muito feliz de fazer esses reconhecimentos assim com esses webinars, porque a gente vê que o que a UOL faz impacta muito os empreendedores e o ecossistema, assim, e isso gera um ganho sólido para o ecossistema, trazendo empreendedores e depois os empreendedores virando investidores, e a gente vai conseguindo fazer um ciclo que o ecossistema vai crescendo, assim, a gente consegue de fato fazer a maré subir e todo mundo ganhar com. Show. Legal, gente. E eu deixei aí no chat, né, se alguém não viu, o link, né, para se inscrever aí para o BET 17, né, só lembrando, as inscrições fecham na segunda-feira, tá bem? Então dêem uma olhada lá, é uma oportunidade super legal. Mas acho que é isso, gente. Felipe, mais algum ponto, né? A gente já chegou aí no nosso horário. Chegamos a quase uma hora aí. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente. Muito obrigado mesmo pela nos acompanhar, né? Pô, final de sexta-feira, né? Todo mundo já cansado da semana, então tá todo mundo liberado para dar uma descansada e depois entrar no terceiro turno aí. O empreendedor geralmente tem, né? O terceiro turno aí que vai começar daqui a pouco. Verdade. Pessoal, obrigado aí, boa noite, Wagner. Prazerzão falar aqui com vocês. Valeu, prazer é meu. Valeu. Tchau, Valeu. gente. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.